Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar a curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Pessoal, eu vou trazer um indicador hoje para vocês, tá? Esse indicador, tá? Os méritos são totalmente, né, do... Até hoje eu não sei falar o nome do rapaz direito, mas eu acho que é Chilia, né? O canal dele do YouTube é o SCAPP, né? Eu vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês irem lá ver o vídeo original. Esse rapaz é o que eu fiz o curso, né, de programação dele. Então o cara é fera demais, né? Eu só não recomendo o canal dele pro pessoal direto, porque o conteúdo do canal dele é muito técnico, né? Inclusive neste vídeo, onde ele apresenta esse indicador, ele passa, né, além de todo o conceito, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui do indicador, ele passa por toda a fórmula matemática de como é calculado, né, essas linhas do indicador e tudo mais. Porém, né, é uma coisa, como eu falei, é muito técnica, é muito complexa, então assusta, né, o pessoal que é novato aí, que não entende nada de programação, né. Então por isso que eu não recomendo muito o canal dele assim para quem, né, não quer, né, sabe muito dessa parte de programação, só quer usar indicadores, né. Mas para quem quer aprender, né, eu já tá colocando aí, né, o primeiro o dedinho na água aí para aprender programação, o canal dele é muito bacana, né? Então eu vou deixar na descrição, o mérito é todo dele, né? O que acontece? Esse indicador ele já existia no TradingView, tá? Então o que ele fez, né? O que o SCAPP, né, o Chile fez? Ele simplesmente traduziu o código, né? Simplesmente não, né? É uma tarefa bem complexa aí que eu mesmo não sei fazer, né? Como ele é um programador, né, completo, que ele, né, conhece de várias linguagens de programação, inclusive da linguagem do TradingView, ele tem, né, essa capacidade de conseguir ler o código do TradingView e passar para um indicador do Profit, por exemplo, né, o código do Profit. Eu não sei se ele manja também da linguagem de programação do MetaTrader, mas, por exemplo, se você sabe programar na linguagem do MetaTrader, você consegue, né, traduzir um código para a linguagem do Profit. Obviamente que a gente tem muitas limitações dentro da linguagem do Profit. Então, alguns indicadores simplesmente não tem como, né, trazer para cá, e outros a gente tem que fazer a famosa gambiarra, né, para tentar adaptar, né, essas limitações aí que a gente tem no Profit, né. A gente tem que tentar dar uma contornada nisso. Então, foi o que ele fez, né? Ele pegou o código do TradingView, que já haviam feito, e ele traduziu para o Profit, né? Eu fiz algumas modificações aqui e vou apresentar para vocês. Beleza, pessoal? Então, o indicador, né? Ele já está na tela aqui, mas a gente vai ver depois como é que a gente coloca ele, tá? Ele é bem facinho de configurar, não tem muita coisa para mexer nele. O indicador é o Simple Harmonic Oscillator, né? A gente pode traduzir para SHO ou apenas show, né? Como o pessoal chama, né? E o conceito dele, né? Tanto o conceito do indicador quanto a própria fórmula, né? Que é do código que ele trabalha, foram tiradas da física, né? Aquela física clássica, né? Aquela que a gente, né, começa a aprender na escola lá, né? E depois, né? Quem segue essa área acaba se aprofundando, né? E só uma curiosidade, pessoal, né? Só para deixar vocês aí, né, espertos com isso. A gente tem a física simples, né? Física clássica. E a gente tem a física quântica, né? Que também pode ser chamada de mecânica quântica. Pessoal, física quântica e mecânica quântica não tem nada a ver com isso que o pessoal prega aí, né? Com essa coisa de positividade, de você, né, pensar positivo e acontecer, que o universo ele vai, né, como é que a gente pode dizer, que o universo à nossa volta, né, vai se alterar para atender, né, o nosso pensamento positivo e tudo isso, né. Pessoal, não tem nada de errado, né, com você pensar positivo. É muito melhor você, né, ser um cara otimista do que pessimista. Mas a única alerta que eu dou é que isso não tem nada a ver com física quântica, isso não tem nada a ver com mecânica quântica, tá? Eu tô falando isso porque eu vejo aí muito coach, né, fazendo palestra de física quântica e mecânica quântica e, né, o cara não sabe o básico nem de física clássica e o cara tá lá dando palestra de mecânica quântica, né? Então é só pra gente separar as coisas, né? Então lá, vamos voltar a falar do indicador aqui, né?
Então o indicador é baseado, né, sim, em física, tá? O Stiller, ele até deu um exemplo lá que eu vou até usar ele, né? Porque eu achei um exemplo muito bacana, que é o seguinte. Então, né, ele deu o exemplo de uma mola, né? Então vamos desenhar um quadradinho aqui e vamos supor que isso aqui seja uma mola, tá? É que eu, como sou horrível de desenho, prefiro deixar assim. Então isso aqui é uma mola no seu estado natural. Se a gente pegar, pessoal, e fazer uma força, né, para comprimir essa mola, né, o que acontece? Quando a gente soltar essa mola, quando a gente parar de fazer força, ela tende a voltar para o seu estado natural, tá? A mesma coisa se a gente pegar, né, essa mola e esticar ela, né? Então a gente vai fazer uma força ao contrário, né? A gente vai esticar essa mola. Quando a gente soltar, ela tende, mais uma vez, a voltar para o seu estado natural, né? Que é isso aqui. Obviamente, né? Se você pegar uma mola e colocar aí num compressor, você vai destruir a mola, né? Ao mesmo tempo que se você puxar a mola com muita força, né? Você pode acabar rompendo ela, mas, né, isso aqui é um conceito de física que o criador do indicador ele quis trazer para o mercado financeiro, né? E faz sentido, né? O mercado ele vai ter ali o seu preço, né, que seria o seu estado natural. E quando ele distorcer, né, seja para baixo ou para cima, ele tende, né, a voltar para aquele estado natural, tá? O indicador, pessoal, ele vai trabalhar com este conceito, tá? Então, assim, como o próprio nome diz, ele é um oscilador, né? Então ele vai trabalhar com a maneira muito parecida com o estocástico lento, com o IFR, né, e com o Z-score. Porém, né, cada um desses indicadores tem cálculos diferentes, né, na sua composição. O cálculo do estocástico lento é diferente do cálculo do IFR. E, né, esses dois são diferentes do Z-score. O Z-score eu acho que é até o mais diferente deles, né? Enquanto o estocástico lento, né, e o IFR trabalham com zona de sobrecompra e sobrevenda, o Z-Score ele trabalha com desvio padrão, né? Então ele calcula a distância que o preço está de uma determinada média móvel, né? Que a gente vai definir dentro do indicador. E tudo bem, enquanto ele estiver naquela distância daquela média móvel, tá ok. Ele está, como a gente pode falar nesse indicador novo, né? Ele está no seu estado, né, natural. A partir do momento que, né, a distância para essa média móvel começa a aumentar ou diminuir muito, né, ele está saindo desse estado natural, né? Então lá no caso do Z-Score, ele está, né, saindo do desvio padrão, né? Que lá no Z-Score a gente usa como 2, né? Que seria o nível de sobrecompra e sobrevenda, né? Aqui a gente vai trabalhar um pouco diferente, né? O próprio cálculo desse indicador é muito diferente dos outros, né? Então como que a gente faz a leitura desse indicador, pessoal? Ele vem com o seguinte, né? Ele tem um histograma aqui dentro, tá? Que ele pode estar vermelho ou verde. Ele tem uma outra linha aqui que a gente já vai falar sobre ela, tá? E ele tem esses níveis aqui, ó, que são de 40 e 60 para cima e de menos 40 e menos 60 para baixo, tá? Isso aqui é o que seria, né, que a gente poderia chamar de zona de sobrecompra, tá? Então quando o preço chega aqui, né, quando o indicador, né, chega nessa zona, ele está entrando em sobrecompra entre aspas, né? Ele está muito esticado, né? Ele alguma hora, né, ele tende a voltar para o seu estado natural. Para baixo a mesma coisa, né, como a gente vê aqui, ó. Tá? Então quando ele entra nessa zona, seria a zona de sobrevenda, né? Seria o ponto onde a gente poderia procurar por compras. Por quê? Porque ele também está muito esticado, né? Ele está longe do seu preço, né? O preço neste momento, né? Ele está muito longe do seu estado natural, entre aspas, né? E lembrando que esse estado natural ele vai ser definido pelo indicador, né? Por toda aquele cálculo que eu falei, né? Que é muito complexo, né? Que envolve, né? Uma fórmula de física, né, pessoal? Então, é bem complexo mesmo. Então, assim, a leitura do indicador, né? É bem fácil de fazer, né? De ser feita, né?
quando o indicador entra nessa zona, né, entre menos 40 e menos 60, ele está sobrevendido, entre aspas. Então você pode já procurar por compras. E quando ele chega, né, nessas zonas aqui em cima, ó, bem próximo, né, da zona de sobrevenda, o preço já pode esticar, né, entrando desculpa, zona de sobrecompra, né? Quando o preço está entrando ali naquela zona de sobrecompra, a gente já pode procurar por vendas, né? Agora vamos falar aqui do histograma, tá? E dessa linhazinha que ela, né, fica colorida também aqui, né? O que acontece? O histograma, pessoal, é o próprio indicador, né? É o próprio índice, né? O índice não, né? É o próprio indicador, né? O show, tá? Essa linha é a mesma coisa, tá? Ela vai mostrar pra gente o mesmo nível de preço do histograma. Qual que é a diferença, pessoal? O histograma, ele vai ficar verde quando ele estiver acima de zero, tá? Vocês podem ver, toda vez que ele estiver acima de zero, ele fica verde, tá? Vocês vão ver que tem alguns detalhezinhos aqui, ó. Por exemplo, aqui ele está acima de zero, mas está vermelho, né? Aqui também, ó, aqui ele está abaixo de zero, mas está verde, tá? Por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque o que a gente está vendo aqui é uma suavização, né, do indicador, tá? O indicador, ele não é tão suave, né, como a gente está vendo aqui. Ele fica assim, pessoal, pra cá, 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 pra cá. Então, fica até ruim da gente fazer uma leitura, tá? Ele se comportando dessa forma. Então, na própria fórmula lá do indicador, isso não foi inventado por mim nem pelo Schiller, tá? Na própria fórmula, o pessoal lá fala, né, para usar uma média de 3 aritmética para suavizar esse comportamento, tá? Do show, tá? Do indicador show. Então, por isso que às vezes vai aparecer aqui, ó, verde, tá? Mesmo antes do zero, por quê? Porque no mínimo, né, neste momento aqui, ó, o indicador deve ter feito isso, ó, tá? Na hora que ele cruzou para cima do zero, pintou a barrinha ali de verde, mas, né, a gente vai fazer a leitura da média, tá? Eu poderia até modificar isso no código, mas eu prefiro deixar assim porque foi assim que veio, né? Então, assim, né, o histograma estando acima de zero fica verde, estando abaixo fica vermelho, beleza? Por que o comportamento dessa linha é diferente, né? Sendo que ela é a mesma coisa, né? Ela mostra pra gente no gráfico o mesmo nível do indicador, né? Eu ia falar nível de preço, mas não é nível de preço, é o nível do indicador. Porque a leitura dela é feita de uma forma diferente. Ela vai ficar verde quando ela estiver subindo, tá? E ela vai ficar vermelha quando ela estiver caindo. Para quê, né, que a gente vai usar isso? Justamente para tentar pegar isso aqui, ó. Tá? Ó, o histograma está subindo, tá? Tá verdinho. Chegou aqui em cima, olha o que aconteceu. Essa média, ela ficou vermelha. Por quê? Porque começou a cair, né, o valor do indicador aqui, o show, né? Aquela média que a gente não enxerga, que ela fica fazendo isso o tempo todo, ela começou a cair aqui, né? Então, a gente pode usar isso também como um gatilho de entrada, tá? Esse indicador eu estou apresentando para vocês, mas não é para vocês colocarem no gráfico amanhã, né? Amanhã não, segunda-feira, né? E já sair operando. Isso aqui é para vocês, né? Como todos os indicadores que eu trago, né? É para vocês testarem, tá, pessoal? Testarem, né? Então, coloquem no gráfico de vocês e rolem o gráfico para trás para tentar, né, achar um padrão, né? Então, o que eu acho bacana é o seguinte: entrou em zona de sobrevenda, né? Você já pode procurar por compras. Qual vai ser o seu critério para fazer uma compra? Aí vai do seu setup, né? Você pode esperar fazer uma barra positiva, você pode esperar ele fechar acima da última barra para você fazer uma compra, né? Você pode esperar essa barra, essa linha ficar verde. A partir do momento que a linha fica verde, você faz uma compra. Então, né, você pode criar o setup que você quiser em cima deste indicador, né? Óbvio, a gente vai rolando, né? Opa, só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só... Pronto. E assim, né? Outra coisa. Por que a gente usa 40 e 60, né? E não 0 e 100, né? Quer dizer, 100 e menos 100, né? Como a gente usa nos demais osciladores, né? Porque se você rolar o gráfico para trás, pessoal, você dificilmente vai ver o preço saindo dessa zona, né? De 40 e 60, tá?
a própria fórmula matemática lá, ela meio que impede do indicador sair dessa zona de 40 e 60. Tá? Inclusive quando ele bate na zona de 60, que é muito raro, né? Normalmente é topo ou fundo do mercado, né? A gente pode ter algumas distorções em dias que tem um gap muito alto, tá? Aí pode acontecer, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, mesmo com toda essa queda, o indicador ele chegou somente a menos 40, né? Não chegou na linha de baixo. Ó, esse aqui que pode acontecer, ó. Abriu com gap de baixa, o indicador foi lá para baixo, mas mesmo assim não ultrapassou. Aqui, né? Momento diferente, olha só. Olha o que aconteceu aqui, ó. Nessa porrada que o mercado deu para cima, né? O indicador ele saiu daqui, né? Perto de zero e chegou a ultrapassar a linha de 60, né? Neste caso, né? Fica mais fácil ainda, pessoal, para a gente identificar que o preço está muito sobrecomprado, que ele vai fazer uma correção, né? Por quê? Porque a gente rolando o gráfico para trás, né? A gente está vendo que dificilmente chega, né? A ultrapassar os 60. Então, a partir do momento que ultrapassa os 60 ou menos 60, né? A chance de voltar é muito maior. Tá? Obviamente, isso não é regra, né? Como eu falei para vocês, vocês precisam testar. Mais uma vez aqui, ó. Aqui, né, o preço, né, no dia anterior já começou subindo e aqui teve um gapzinho e foi uma porrada para cima. Então, por isso que, né, neste ponto aqui ele entrou, né, em sobrecompra e deu uma bela correção aqui, né? Isso aqui a gente está no gráfico do dólar, pessoal, mas dá para usar em qualquer tempo gráfico, né? É assim, né? O indicador ele foi feito para usar no gráfico diário, tá? No gráfico de um dia. Porém, né? Boa parte dos indicadores que a gente usa para fazer day trade, né? Eles foram feitos também para usar no gráfico diário. Então não tem problema nenhum, né? A gente usar ele no intraday, né? Então olha aqui, ó. Esse topo duplo que o dólar fez, né? No último dia de pregão. O indicador, ele mostrou aqui, ó. Ele só não chegou, né? Passar para cima de 40, mas neste outro topo aqui, que foi o segundo topo, ele chegou a tocar na linha de 40, né? Então, eu achei muito bacana, pessoal. Eu acho que vale o teste, tá? Então, tá na descrição o link para o download. Aliás, vamos, né, ver agora como é que a gente baixa o indicador. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro link da descrição, tá? Vocês serão redirecionados para o Google Drive, onde vocês vão baixar este arquivo aqui, né? E o local onde vocês vão baixar é neste botão aqui, tá? Nenhum outro lugar, ok? Você passa aqui o mouse em cima, já aparece a opção ali de fazer o download. Fez o download, salva numa pastinha ali que fique fácil, né, para você encontrar depois. E aí a gente volta para o Profit agora, tá? Então aqui dentro do Profit, né, esses indicadores assim não tem a necessidade de você ter o seu Profit atualizado na versão beta e tudo mais. Mas se você usa robôs, né, e outros indicadores mais complexos, eu recomendo, tá, que vocês atualizem seu Profit, tá? Então vem aqui em ajuda, procurar atualizações, muda aqui para a versão beta e clique em atualizar, tá? O meu já está na última atualização. Como que você importa ele? A gente vem em estratégias, importar / exportar, já vem selecionado importar, a gente clica na pastinha amarela e vai procurar o nosso indicador, pessoal. O meu está aqui, eu clico em abrir, tá? Ele fica aqui como disponível, você clica no primeiro botão, ele vem para selecionado. Você clica em importar, dá OK, confirma e pronto, né? Como que a gente coloca ele no gráfico, pessoal? Muito simples, tá? Vou até excluir o meu aqui, ó. Excluir, tá? Clica com o botão direito, inserir indicador e procura, pessoal, né? O arquivo que você acabou de baixar, JB Index Show. Clica para inserir uma nova janela e pronto, ele já vem totalmente configurado, né? A única coisa que vocês podem fazer aqui para ficar, né, melhor é o seguinte. Vem aqui, né, nessa coluna aqui, clica com o botão direito, vem em propriedades da escala de preço, vem aqui em grade automática e tira esse grid horizontal, tá? Aí ele vai sumir com essas linhas, né, que vem aqui por padrão, ó. Tá vendo? Vai ficar só as linhas do indicador mesmo. E no indicador, pessoal, se a gente vier aqui, clicar com o botão direito, vir em propriedades, né, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, um único, né, input, né, um único parâmetro para alterar,
que é o período, né? O período dele padrão é 14. Só que, como vocês vão testar, vocês podem testar o período que vocês quiserem, né? Por exemplo, o IFR, que lá fora, né, é conhecido como RSI, todo mundo usa lá fora no período 14, né? No Brasil, né, a gente se acostumou a usar o IFR no período de 9. Ou seja, né, a gente pode ter que fazer essa adaptação também para este indicador, né? Vai, né, dos nossos testes aí. O estocástico lento, por exemplo, lá fora é usado período de 14, que é o mesmo que a gente usa aqui. Então fica, né, a critério de vocês usarem. O Z-Score, por exemplo, lá fora o período padrão é 20, né? Muita gente aqui no Brasil prefere usar o Z-Score com período de 34. Tá errado? Não, né? Tudo depende dos seus testes aí, né? Esse indicador, como ele é baseado em volatilidade também, né? Então, vai precisar aí de alguns testes para a gente achar uma configuração bacana. Mas vocês podem deixar o período 14, né? E ir testando. E caso, né? Como aconteceu aqui, por exemplo, olha só. Topo duplo, né? Porém, o indicador não entrou em sobrecompra. Eu posso alterar, né, aqui o período. Então, a gente pode mudar aqui, por exemplo. Vamos aumentar só para ver o que acontece. Né? Vamos mudar então de 14 para 21 o período para ver o que acontece. Ó, olha só, né? Então agora ficou mais distante ainda, né? Esse topo duplo aqui ele ficou mais distante ainda da sobrecompra e sobrevenda. E eu acho que, né, vai ficar muito mais difícil do indicador entrar em sobrecompra e sobrevenda. Agora, se a gente diminuir, né, para, por exemplo, 9, ele fica mais sensível, né? Ele entra mais vezes em sobrecompra e sobrevenda, né? Aqui, ó. Aqui ele já, né, quase foi lá tocar na linha de 60, né? Foi nesse primeiro topo. No segundo, já nem tanto, por quê? Como a gente está analisando agora menos períodos, né? Quando ele deu essa segunda distorção aqui que ele subiu, a distorção já não era mais tão grande. Por quê? Porque ele está analisando os últimos 9 períodos, né? Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para 14. Só para a gente encerrar o vídeo. E é basicamente isso, pessoal. Tá? Trazer um pouco mais de indicadores para vocês. Obviamente, quando eu ver, né? Quando eu achar um indicador bacana, ou que saia da minha cabeça, né? Ou quando eu encontro pela internet, aí, como foi o caso de hoje, né? Eu fico de olho sempre em indicadores que tem no TradingView e não tem no Profit. Quando alguém consegue fazer essa tradução, né? Infelizmente ainda eu não consigo. Aí eu sempre trago para vocês, né? Dependendo, né, óbvio, se o indicador é bom ou não. Então, o caso de hoje é um indicador bacana que a gente pode, né, colocar aí no nosso gráfico para a gente dar uma testada, né? Sem nenhum problema. E é isso aí, pessoal. Então, eu vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais, pessoal.